Todo mundo sabe que ler os rótulos dos alimentos é muito importante para garantirmos a qualidade do produto comprado. Mas será que as pessoas costumam fazer isso? E quando fazem, elas entendem o que diz? O repórter Bruno Bernardi foi descobrir. Esses são alguns dos produtos que mais dão trabalho na cabeça do consumidor na hora de comprar. Você sabia que 27% dos brasileiros não costumam ler os rótulos das embalagens? Agora, desses 27%, quanto será que são a porcentagem de brasileiros que entendem o que está escrito lá? Como é que você costuma escolher os produtos na hora de comprar? Por marca, por preço? Por marca, por preço, mas mais pelos benefícios que eles trazem. Como eu já tenho uma idade assim, já tenho 31 anos, então eu tenho que ver o que faz bem para o corpo, para a saúde, né? Então não é só o preço. E como é que você avalia isso? Você acaba olhando o rótulo, especificidades? Eu vejo as calorias, as proteínas que tem, carboidrato, enfim, essas coisas. E dá para entender o rótulo? Você consegue entender ele? É difícil, a gente acaba batendo o olho mais nas calorias. Dependendo do produto, entendeu? Porque às vezes a gente vai pela marca. Porque não adianta comprar coisas que a gente não... né? Você vai ingerir coisas que você não está acostumado a pôr na boca, então é melhor você saber o que está escolhendo, não é verdade? Eu escolho preço, marca, mas procuro ver a qualidade. Na hora de escolher, o rótulo é importante? Você acaba analisando algumas informações? Sim, se for muito calórico, eu prefiro não levar. Eu sempre procuro ler na internet depois o que realmente significa, mas assim, pela especificação no produto não dá para saber muito bem. Acaba sendo bem complicado mesmo o que significam as informações nos rótulos e quais são relevantes para a nossa saúde. A gente convidou a nutricionista Cláudia Talan Marim para explicar e esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ô, Cláudia, qual é a grande dificuldade aí em se entender o que está escrito nos rótulos? Bom, primeiramente, como eles mesmos disseram, as pessoas se preocupam apenas em olhar as calorias dos alimentos. Na verdade, as calorias apenas, o que está nos informando é quanto a gente vai produzir de energia quando a gente estiver comendo aquele alimento. Será que isso é tão importante assim? Não, né? Da onde vêm essas calorias? Então, dentro do rótulo dos alimentos, o que eles especificam? A quantidade, que é muito importante, porque as pessoas confundem muito ao lerem, né? Porque às vezes está escrito assim, 1 unidade. Você come o pacote inteiro e está achando que está comendo apenas aquilo que está especificado naquele quadradinho. Ver se cada porção... Saber a porção, né? Identificar que é a porção que está especificada ali. O que realmente são os carboidratos? Será que todo mundo sabe o que é carboidrato, o que é proteína? Dentro das gorduras, que às vezes vem escrito como lipídios e não como gorduras, o que são as saturadas, qual que é a insaturada, qual faz bem, qual faz mal? A própria gordura trans, que hoje em dia é um chamativo nos alimentos, dizendo que é 0% de gordura trans, mas será que se você comer mais do que aquela unidade ou aquela porção que eles estão indicando, realmente não vai ter gordura trans, né? O sódio é muito importante. Você acabou de falar do sódio, porque tem até aquela sopinha de pacote, tem vários alimentos que falam que não engordam, não tem gordura, mas tem muito sódio, que prejudica o emagrecimento também, né? E faz com que a pessoa tenha mais água, né? No organismo. Então, na verdade, o que é o sódio? O sódio... Retenha líquido. Isso, as pessoas confundem sódio com sal, né? O sódio, na verdade, é um mineral que ele, junto com o cloro, faz o cloreto de sódio, que é o composto do sal de cozinha que a gente come e tempera os alimentos, né? Mas o sódio é um mineral que é importante para a nossa saúde. Mas tudo no nosso organismo tem quantidades e isso deve ser controlado. Então, quanto a gente pode comer de sódio por dia? 2,4 gramas, né? Então, se você pega, por exemplo, uma salsicha, dependendo da marca, que isso também varia muito, nós encontramos em 1 unidade de salsicha, mais ou menos 500 miligramas de sódio. Praticamente é 25%
do que a gente pode comer no dia. Doutora, é muito complicado essa coisa de você ficar fazendo continha até para comer, Exatamente. né? Então, eu até vou falar uma coisa que eu já recebi, mas não sei se foi para a mídia. As empresas foram obrigadas a mudar a rotulagem dos alimentos. Isso já foi estabelecido, já faz parte da lei, eles têm um tempo para estar mudando, né, o rótulo dos alimentos, justamente por isso, porque o consumidor ele está muito mal informado através daqueles quadrinhos que muitas vezes vêm com 3 coisinhas, 4 coisinhas, e às vezes não é o relevante para a nossa saúde. E o que é relevante para a nossa saúde? Quais são as informações que precisam estar nos rótulos? Então, ao meu ver, o que é relevante? Além de calorias, que depende se a pessoa está focada em perder peso ou não, se a pessoa tem algum problema de saúde, como hipertensão, diabetes, o que tem que prestar atenção? No caso da hipertensão, além das calorias, gorduras totais e sódio, né? Porque normalmente o hipertenso, ele também tem diabetes ou qualquer outro tipo de doenças crônicas não degenerativas. E no caso de pessoas que têm problema de colesterol, prestar mais atenção não só em gorduras totais, mas em gorduras saturadas, além da gordura trans, que faz mal para todos nós, e às vezes o sódio e os alimentos, os conservantes, os açúcares, eles estão maquiados com outros nomes, então isso também é importante. Então, doutora, eu vou propor o seguinte, nós temos aí um modelo, né, de uma tabela nutricional, então eu vou pedir para a senhora, a gente vai mostrar e a senhora explicar para a gente o que é importante nessa tabela aí, essa daí. Tá. Então, essa é uma tabela nutricional básica, né? Onde a gente tem ali em cima a porção, que, ao meu ver, não deve vir só em gramas ou miligramas, mas sim a medida caseira que estamos habituados a consumir, né? Então, é muito comum a gente ver 1,5 bolacha. Quem come uma bolacha e meia? Né? Ou a gente come 2 ou come 5, ninguém come uma bolacha e meia. Então, ou o pacote inteiro. Isso ou o pacote inteiro. Isso já é uma coisa que deveria ser modificada, mas a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está comendo. Se de fato é uma xícara ou 2 unidades, enfim. O valor calórico, então, são as calorias que estamos ingerindo, que isso nada mais vai ser modificado em energia. Então, calorias, quilocalorias, que o K é quilos, é igual a energia, né? O que é importante, então? Dependendo do objetivo de cada um, a gente olhar não só as calorias, mas o quanto dentro dessas calorias é o carboidrato, que nada mais é do que os açúcares, tá? As proteínas, que muitas vezes elas são responsáveis pelo total de gordura do alimento, toda proteína tem gordura, tá? Distinguir o que é gordura saturada e insaturada, que aí nem está especificado, mas o que é a gordura saturada? É aquela gordura que nos faz mal, né? Certo. Que gera o colesterol. O colesterol, que vem em seguida, fibra alimentar, que isso basicamente nós também temos uma quantidade ideal de ingestão de fibras diárias, que basicamente são 45 gramas de fibras diárias, mas ninguém vai pegar uma calculadora. Né? Necessário. Tá. Que ninguém vai ficar pegando uma calculadora e somando tudo que a gente está comendo, né? Cálcio, principalmente para adolescentes, crianças, gestantes, né, que tem que ter um foco, ou quem tem uma osteopenia, uma osteoporose, né? Em média, a gente precisa de 1.000 miligramas por dia. O ferro e o sódio, que já foi comentado, que também é importante olhar, mas dependendo do foco, se realmente, de fato, a gente tem algum problema de hipertensão. Perfeito. Olha, doutora, a gente tem também uma tabela nutricional de uma salsicha. A gente percebe, vamos ver lá como é que vai estar essa tabela? Olha lá, a gente percebe que no valor calórico tem 2 unidades ali, ó. Explica pra gente. Então, na verdade, a gente tem por uma unidade, que basicamente pesa 30 gramas, né? 51 calorias
que corresponde a 214 quilojoules. Quilojoules, na verdade, é uma unidade universal de calorias, que isso é usado na física, isso é padrão colocar, mas o foco são as quilocalorias, tá? Ninguém vai ficar calculando os quilojoules. Você falou ali do sódio, 11%. Olha, o sódio, 263 miligramas, que corresponde a 11% da ingestão diária em função de uma dieta à base de 2.000 calorias. Então, isso daí também são valores básicos que a gente calcula, na verdade a indústria calcula, mas uma mulher come em média de 1.200 a 1.800 calorias. Homens comem 2.000 calorias, né? Mas isso é um padrão para se calcular a tabela nutricional. Isso também é muito importante, né, doutora? O que o homem come, o que a mulher come. Porque às vezes você vê um casal e aí você fala assim, você está comendo muito, a mulher corre. Mas ele tem uma necessidade maior que a dela, sempre. né? O homem sempre tem uma necessidade maior que a mulher, a não ser que seja um homem com uma estatura muito baixa, com características diferentes. Mas assim... A base da dieta de uma mulher é de 1.200 a 1.800 calorias e de um homem sempre acima de 2.000 calorias, que isso já modifica. Na salsicha, eu gostaria só de ressaltar que o que nos chama a atenção? Tem calorias baixas, carboidrato baixo, proteína baixa, mas o sódio é muito alto. Então... Se a gente for ver, muita gente hoje em dia come salsicha, é um alimento prático que hoje você pode comer fria, quente, está pronta e que, ao meu ver, não é um dos melhores alimentos para se escolher. Doutora, e gorduras saturadas também tem, né? Eu vi ali 4%, que gorduras são as gorduras ruins. São as gorduras ruins e normalmente em salsicha são restos, né, de proteínas animais que são processados e transformados em salsicha. Agora, doutora, a gente vê às vezes assim, não contém glúten. Por que é importante colocar isso? E o que é exatamente o glúten? O que ele faz no organismo? Então, na verdade, hoje... A medicina, de uma maneira geral, estuda muito os processos alérgicos, né? E o glúten é uma proteína do trigo que tem se notado... É uma proteína do trigo que tem se notado que provoca muitas alergias e intolerâncias através do intestino das pessoas, né? Então, assim como o diabético tem que tomar muito cuidado com o açúcar, e vem ressaltado nos alimentos diet, né, que tem a outra confusão, light diet, mas nos alimentos diet, a quantidade de açúcar que tem naquele alimento, o glúten também, porque uma pessoa que for alérgica ao glúten, ao comer aquele alimento que contém glúten, que a maioria dos alimentos, por ter aditivos, contém glúten, pode estar sofrendo um perigo de um edema de glote, algum problema nesse sentido. Doutora, só para encerrar, a senhora falou diet, light, é uma confusão. O diet não tem açúcar, mas tem gordura, é isso? Muita gordura. O light... O light é um alimento que tem calorias reduzidas, pode ser em açúcares e gorduras. Perfeito. Tá maravilha, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Bem esclarecedor mesmo, viu? E agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta, ó.